começando mais um episódio do Cefincast. Eu sou Gabriela Rodrigues, educadora financeira e cofundadora do Cefin, aqui com meu parceiro de trabalho nessa Estamos missão. aí. Mais um podcast aí para aprendermos juntos, nossos colegas aí, empreendedores financeiros, hoje com uma convidada incrível que vai trazer um assunto que eu estou muito interessado, já estou com a minha lista de perguntas prontas aqui. E antes disso, convidar já o pessoal para se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho para todos os episódios, sempre nas terças-feiras às 19 horas, novos episódios com os palestrantes do nosso Cefin Summit. Vamos falar em seguida sobre isso também. Então, hoje, Andresa da Costa aqui conosco vai falar sobre o perfil ideal de cliente. E que mais, Andresa? Te apresenta por aí, fala sobre a Seja tua bem-vinda aí. Obrigada. Então, né, Andresa aqui, especialista em marketing. Sou aí de uma geração onde se falava em marketing offline, marketing online, né? E passei aí por toda essa evolução do marketing, digamos assim, né? Super interessante. Então, assim, ó, desde o marketing raiz, né? Raiz. Muito legal. Até agora a parte do digital. Isso evoluiu bastante, Sim. né? E quantos detalhezinhos que a gente tem que ver sobre isso também, né? Verdade. E hoje vamos, então, trazer um pouco mais profundo sobre o perfil ideal do cliente. Vamos lá, acho que Bora até lá. um termo que para mim é novo, né? Não conhecia, tal do ICP, e tem outras tantas siglas aí. Na minha época de faculdade a gente falava em público-alvo. Daí depois descobri a tal da persona e agora tá o ICP, né? Então, fala um pouquinho da diferenciação dessas nomenclaturas, o que cada um, para o pessoal ficar tudo na mesma página. Bora lá, então. Primeiro quero agradecer aí o Cefin Summit, né, por esse convite maravilhoso e poder estar aqui também no Cefincast compartilhando, né? Estou super ansiosa aí pela palestra de abril. E trazendo um pouco para vocês, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes dessa evolução do marketing e do foco, né? Que a gente tem que dar. E dessas viradas na vida, né? Porque quando a gente olha para marketing, para profissionais de marketing, especialistas, e para outros profissionais de outras áreas também, eu acho que está muito na gente em sempre trazer case de sucesso, né? É difícil, assim, a gente se colocar vulnerável, trazer aquilo que não deu certo. E como é difícil a gente também tornar isso atrativo, porque se a gente parar para pensar, é muito legal tu pegar e copiar como um artista, como diz o livro, né, aquilo que deu certo, mas o quanto é rico a gente estudar também aquilo que não deu certo. E na vida da gente, nessa carreira aí de marketing, muitas vezes não dá certo. Né? E a gente fica ali se perguntando se foi o tráfego, se foi a produção de conteúdo, né? Se eu não acertei no público-alvo, aonde é, né, que eu errei. E nessa minha jornada aí de mais de 20 anos no marketing, ajudando a construir algumas histórias muito legais, com Beira Rio, com Bourbon Zafari, Super Legal Brinquedos, né? Casas Maria, entre outras marcas, que aí eu tive o privilégio de alguma forma ajudar de alguma maneira, em algum momento, com alguma campanha, com algum projeto. É muito legal a gente falar de quem compra da gente realmente. Porque existe uma grande confusão no mercado em público-alvo, persona e o tal do ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile. Olha Ai, que meu nome Deus, lindo! E aí uns falam PCI, né? E lá na Matriz Educação, que é onde a gente tem um projeto muito legal, a gente fala muito sobre isso, porque é o aportuguesar as coisas, né? O trazer do dia a dia, e eu gosto muito disso, de descomplicar o marketing. Acho que a gente precisa fazer isso, acho que são muitos termos, né? E eu gosto muito de ação. Então, assim, que ação que a gente consegue fazer em cima disso? E aonde eu aprendi, aonde eu comecei a aplicar? Porque se lá atrás, né, tivesse uma Andresa para me dizer assim, não,
calma, não vai para o futuro. Olha o passado, olha quem comprou de ti, olha quem está aqui. Qual foi a tua melhor venda, né? Qual foi aquele cliente que comprou de ti mais rápido? Qual foi o cliente que te deu menos trabalho? Porque quando a gente fala de perfil de cliente ideal, é o cliente que o nosso comercial adora vender. Sabe aquele cliente que entrou ali, que consumiu o teu produto, que consumiu outro produto, que está contigo, que usou bem o teu produto, que está te recomendando. Então, assim, a confusão é, público-alvo hoje é aquela pessoa que eu quero, né? Então, por exemplo, eu quero vender para um empresário que fatura mais de 100K, que tem mais de 5 funcionários. Esse é o meu público-alvo. Que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou vou fazer bem geolocal. Quando a gente entra em persona, a gente já conhece um pouco mais. Então, eu já conheço um pouco do comportamento. Aí eu vou desenhar, não, só um pouquinho. Eu quero a empresária Gabriela Rodrigues, né, que fatura tanto. Aí eu começo, ele é semi-fictício, né, mas ele já tem uma pompa a mais do que o público-alvo. Eu já consigo me conectar com mais pessoas. E eu gosto muito de usar isso como funil. E o PCI, ele é o fundo do funil, né? Ele é quem comprou de ti, quem consumiu o teu produto, quem vai comprar de ti de novo. E aí, como tu vai te conectar com pessoas mais parecidas comigo? Me conhecendo. Então, assim, esse é o grande jogo do mapeamento. Mas ainda assim existe uma grande confusão sobre isso. Tá, mas, né, e se falava, sempre se falou sobre isso. Mas a dúvida sempre é como que eu faço isso? Porque, eu vou lá e vou mapear. Tenho lá a Joana, ela tem tantos anos, fatura tanto. Tá, e aí, o que eu faço com essa informação? Então, assim, o que eu venho estudando, testando, validando há muito tempo é essa metodologia, é essa ferramenta, aonde tu vai mapear os teus clientes e aonde tu vai analisar os padrões entre elas. Não, só um pouquinho. Eu identifiquei aqui que 30% dos meus clientes têm padrões em comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso para toda a minha empresa. Eu vou fazer uma campanha direcionada para esse público. Então, se 30% do meu público tem gato, né, eu não vou focar no cachorro. Não, mas eu quero também pessoas que foquem no cachorro. Legal. Mas vamos combinar? Primeiro tu faz um caixa, aumenta a tua conversão aqui e depois tu vai buscar o outro. Então, assim, é foco, sabe? É o não querer vender para todo mundo. É o querer realmente, né? Como tu fala, ser rico, muito rico. É o querer botar o dinheiro, sabe? No bolso. É o querer converter mais, faturar mais. Então, essa é a grande sacada. E hoje é muito difícil. Contrata um profissional de marketing para fazer tua rede social. Aí ele vai lá fazer ele vai falar sobre o algoritmo. E não existe certo e errado, gente. Tá tudo certo. A diferença é a prioridade. É por onde, né, eu vou começar. A maioria dos meus mentorados me pergunta, Andresa, mas por onde eu começo? Né, e aí, Andresa, por onde eu começo? É uma das grandes dúvidas que tem, por onde eu começo. Eu sempre digo, olha para o passado, olha para quem comprou de ti, pega aqui essa ferramenta, mapeia teus 10 clientes mais lucrativos, aqueles que tu vendeu mais rápido, aqueles que estão há mais tempo contigo, aqueles que te recomendam, mapeia eles. Aí tu vai ir para dor, tu vai ir para crença. E quando a gente fala de crença, isso é muito legal que eu vou entregar na minha palestra. A gente fala no detalhe tudo isso. Então eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando daquilo de, só eu sei fazer, eu passo 12, 14, 16 horas na minha empresa porque só eu faço bem feito, sabe? Então, assim, é isso. Tu vai começar olhando para esses teus clientes e fazendo algumas perguntas. E aí tu não vai olhar só para dados demográficos. Tu vai olhar realmente para hábito, para comportamentos. E aí tu vai mapear. Tu vai começar assim, Andresa, eu tenho 1000 clientes na minha base. Escolhe os 10. Escolhe os 20. Vê aquilo. E outra, não faz no achismo. A gente sabe, a gente conhece os nossos clientes. E tá tudo bem. Mas agora, se tu tiver um bom motivo para voltar a te reconectar com esses clientes, vai ser excelente. Então, assim, muito melhor do que tu preencher é o cliente falar sobre ele. Porque ontem ele tinha um sonho, hoje ele pode ter outro.
Ontem, não, Andresa, mas eu sei, a dor do meu cliente era tal, mas hoje pode ser outra. E aí tu vai estar focando, porque o que acontece? Tu vai mapear. Mapeou lá 30% de uma dor do teu cliente. Aí tu vai levar isso para um conteúdo na tua rede social. E aí já está defasado. Porque era algo que realmente tu conhecia quando ele converteu, mas talvez hoje não seja a tua maior dor. Já está em outra etapa, de repente, o cliente, né? Mas que importante é tu estar falando isso, então. É mais ou menos que nem a gente faz nas finanças, né? Para fazer um planejamento, que é a tua visão ali do futuro, a gente precisa ter a clareza do que está acontecendo hoje ali nos números, e a gente vai, então, pegar também o histórico, né? Então, é mais ou menos o que a gente faz com o cliente, para mapear, para ter uma noção de todos os detalhezinhos dele, né? Quais os clientes que tu tem hoje, olhar então para o histórico para conseguir então te comunicar, ser mais assertivo na comunicação para vendas acontecerem, né? E para quem está iniciando, assim, né? Não tem esse histórico ainda. Como é que tu sugere, assim, para dar aquele pontapé inicial? Daqui a pouco, sei lá, os seus colegas mais próximos, pessoas mais próximas, ou quem daqui a pouco de alguma forma tem aquele interesse naquele assunto, né? Claro, a gente está aqui falando no mercado financeiro, então para quem está começando nessa linha, o que tu sugere, pessoal que está iniciando? Principalmente para quem para quem está aí nesse mercado de serviços financeiros, eu usaria 3 critérios para começar, né? Tu entender ali o nível de maturidade da pessoa, porque quando a gente fala de grana, né, financeiro, tem que ter um nível de responsabilidade alta, digamos assim. Eu olharia muito para o momento, né? Acho que no mercado financeiro se divide por perfis, né? Me ajudem vocês. Tem o arrojado, o conservador e o moderado. Exatamente. Eu usaria muito o momento, porque uma das coisas que a gente mapeia muito no perfil de cliente ideal são as gerações. Então, hoje, alguns profissionais, né, maravilhosos falam muito sobre geração Y, Z e tal, mas pouca gente foca e conhece realmente. Então, para quem trabalha com serviços financeiros, eu focaria muito, porque além do nível de maturidade, tu tem o momento que a pessoa tá. Então, tem a fase ali que ela tá, né? Uma fase da vida, ela pode estar mais moderada. Sim. Ela começou ali uma organização financeira com vocês e tal, de repente ela já vai se tornar um cara arrojado ou, né, um nível antes. E também execução, né? Porque muitas vezes tu tem o conhecimento, tu tem a maturidade, mas tu não age. Então, ele vai ser um cliente que não vai converter com vocês daqui um pouco, né? Então, eu olharia para esses 3 critérios para começar a vender. E aí, acho que o melhor cenário é esse, né? Hoje, se eu pego alguém que está iniciando, abrindo um CNPJ, começando uma empresa, desenvolvendo um produto, é a melhor coisa, porque tu já começa mapeando as pessoas. E ali tu vai começar a vender. E no momento que tu começar a vender, quando tu tiver teus primeiros 10 clientes, tu já vai ter eles mapeados. E ali tu já vai ter padrões. E ali tu já vai conseguir te comunicar. E ali tu vai chegar um momento que tu vai precisar expandir, que tu vai, né, precisar escalar. E aí tu vai saber quem contratar. Que nem tem um exemplo que eu trago também na palestra, que é muito legal e que é desafiador para mim como especialista, sabe, em perfil ideal de cliente. Conseguir fazer com que o empresário, o investidor, o empreendedor, ele entenda a importância disso. Aonde ele vai usar isso? Porque a primeira coisa que a gente quer é número de seguidores, é número de visualizações. Aí a gente quer venda, a gente quer muito lead, né? A gente quer muito cliente. Aí tu vai lá, contrata um monte de gente para atender esses leads. E quando tu vê, tu virou um caos. A tua empresa virou um caos e o teu faturamento está baixo, a tua margem está super baixa. Por quê? Porque tu não mapeia quem compra de ti. Então, se tu tá começando, começa certo, começa mapeando essas pessoas, segue esses 3 critérios, né? Principalmente para quem é da área financeira, de maturidade, momento, ali, geração, né? E execução. Porque daí sim tu vai conseguir focar. Ou seja, se eu tenho ali alguém que tem um nível de maturidade, de responsabilidade ali financeira, que está numa geração ali para, né, mesmo conservador ou moderado, enfim, mas que ele execute, que é uma pessoa que é mais ação, ela com certeza vai vir a converter mais. E aí tu otimiza a tua agenda, tu consegue otimizar a tua reputação, porque, gente, venda mal feita é a pior coisa do mundo, porque distorce teu posicionamento.
enche a tua agenda, e daí tu fica atendendo e não converte. Então, assim... Sim, desloca a tua energia, né? Tu fica com o cliente, com a energia ali, com o teu tempo, que hoje, né? Tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Exatamente. Uma coisa que não faz render e não faz faturar, não te dá resultado, Exatamente. né? Mas daí, essa parte que tu tá falando, né? Desses 3 pontos aí principais, assim, de que forma que a gente faz hoje se, por exemplo, tu não tem nenhum cliente? Essas pesquisas, por exemplo, né? Porque eu também sou do marketing, eu sou formada em administração, mas já faz bastante tempo, né? Também sou mais do marketing raiz, foi esse que eu aprendi na faculdade, né? A gente fazia muita pesquisa com público-alvo. Entendeu? Hoje tem essa facilidade no Instagram. Hoje, muitas vezes, a gente já começa ali com o Instagram, até mais na parte comercial, até mais pessoal, que hoje está tudo mais junto, né, ali. E é importante para essa conexão, para engajamento, tal. E daí essas caixinhas de perguntas, essas enquetes, isso te leva a algum resultado para tu ter alguma métrica para poder começar ali um trabalho mais assertivo com esses clientes? Sim, te leva, mas vai te levar realmente para te trabalhar com público-alvo e persona. Né? E essa é a grande virada de chave, porque o perfil de cliente ideal é tu estudar e mapear quem compra de ti, quem consome o teu produto. Quando que vai funcionar? Por exemplo, o Cefincast, a gente vai ter ali muitos seguidores. E aí o que acontece? Não necessariamente, e eu não considero, tá? Independente de outros profissionais que considerem, quando eu tenho um produto gratuito, digamos assim, que eu estou entregando um conteúdo, ele está consumindo ali. Ele é um cliente meu. Não é porque ele não te desembolsou um dinheiro ou eu não vendi algo tangível, né? Poxa, que conhecimento para mim é a única coisa que ninguém te tira nessa vida, né, gente? Então, por exemplo, se a gente tem um perfil, né, que nem um perfil de podcast, sim, tu poderia mapear os teus seguidores ali. Poderia mapear quem está consumindo ali de ti, né, o conteúdo. Aí sim, tu vai aplicar um formulário com esses teus seguidores daqui um pouco, não só uma caixinha, sabe? E aí tu começa a mapear esses padrões. Interessante. Muito bom. Tem um início ali, né? Tem um início, tu pode ir, né? Tu pode, sempre tem uma linha que tu pode ir, né? Não necessariamente compra né, grana e tal, mas sim quem consome, quem está consumindo conteúdo teu é um cliente teu, ele está consumindo algo. Acho que daí até no que tu falou me veio 2 questões, né? Uma, assim, a gente às vezes não quer abrir mão de vender para todo mundo, né? Mas muitas vezes o vender para todo mundo acaba te disposicionando, tu acaba ficando meio sem energia e sem foco. Então, o que tu acha dessas questões de estratégia, né? E isso a gente quer falar muito aqui no Cefin Summit, porque eu sou um também que tem muita dificuldade nesse sentido, né? Para quem que é o ICP? Quem que realmente vai comprar de mim, né? Mas daí se chegar uma outra pessoa com outro perfil diferente, tu não vai vender? Daí como é que faz? Como é que faz esse jogo de cintura, assim? Esse é muito bacana, porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né, gente? Quem quer vender para todo mundo não vai marcar na mente de ninguém. Então, o que tu quer no momento que tu te posiciona? Tu quer ser o maior podcast de serviços financeiros. Tu quer te posicionar de alguma forma na mente das pessoas com isso, né? E como que tu vai fazer isso? Tu vai ter que escolher. É um jogo de escolha, é decisão. Eu gosto muito assim, da máxima que fala que para mim não existe 4 P's no marketing, né? A gente sempre falou muito disso, né? Produto, praça, preço, né? Promoção e tem o perfil de cliente ideal. Para mim, o marketing hoje são 5 P's. Tu vai ali começar com os 4 e tu vai ir pro 5º. Então, assim, não dá para vender para todo mundo. Se tu quer vender para todo mundo, tu não vai vender para ninguém. Tu vai fazer o quê? Tu vai ter estresse de agenda. Tu vai acabar com a tua reputação, né, a curto e longo prazo, e tu não vai conseguir ter uma conversão legal. Então, hoje, tu olhando para o teu histórico, estudando os padrões, e quando a gente fala de padrões, tem um case no mercado que é muito legal, de uma grande empresa de educação, que ela mapeou os clientes que tinham maior LTV, Lifetime Value, que gastavam mais, ficavam mais tempo com eles ali. Então, eles estudaram aqueles clientes.
eles identificaram padrões naqueles clientes. E aí eles fizeram campanha específica para aqueles padrões ali. E eles tiveram um crescimento de 150% na LTV. Ou seja, isso é estratégia. Por isso que eu falo, o perfil ideal de cliente é estratégia. E eu não estou dizendo que tu não tenha que trabalhar teu público-alvo, eu não estou dizendo que tu não tenha que trabalhar tua persona, né? Mas tu precisa faturar mais hoje? Tu precisa converter mais? Tu precisa otimizar tua agenda? Tu precisa te posicionar estrategicamente na mente das pessoas hoje? É isso, é a escolha. Então, mapeia, identifica ali percentualmente os padrões e foca nisso. Inclusive, olha que legal, tem uma coisa muito legal que é a contratação. E é algo que eu trago lá na palestra também. Se tu mapeou ali os clientes que compram de ti e tu identificou que tu viu ali que o teu perfil é, sei lá, 50 a mais, digamos. E aí, na hora de tu contratar vendedores para conversar com esses futuros clientes, tu vai contratar uma pessoa mais jovem? Não. Não. Né? Tu vai tentar, claro, não estou dizendo que o jovem não vai converter com mais de 50, não é isso. Mas é tu estrategicamente usar o teu mapeamento de perfil ideal em todas as áreas da tua empresa. Por exemplo, tu mapeou os teus clientes e tu identificou que 50% a 60% dos teus clientes são gaúchos, se tu contratar uma equipe, um telemarketing ou sei lá, e tu começar a falar você, pum, tu já criou uma barreira entre a gente, tu já se distanciou. Então, assim, como que tu vai te conectar com pessoas similares a elas? Usando no teu o teu mapeamento de cliente no teu script de vendas. Aí tu vai conseguir ter uma conversão maior, sabe? Por isso que eu falo, gente, o marketing hoje, estratégico, ele vai para todas as áreas da empresa. Por isso que quando tu me fez o convite, Gabi, e para realmente trazer esse conteúdo na palestra, é justamente para trazer o topo, onde tudo começa, né? Porque é muito bacana. A gente tem profissionais bárbaros no mercado, ensinando conteúdo viral, ensinando produção de conteúdo, trazendo tudo isso, falando sobre o algoritmo, falando sobre tanta coisa boa. Então, assim, se pega tudo isso, mas usa o teu mapeamento, faz um documento realmente sobre quem é o cliente que compra, tu vai conseguir ter mais sucesso em todo o resto. Acho que tu tá falando muito pelo que eu tô sentindo, assim, né? E eu, como leiga aqui que tô ouvindo, da parte da comunicação, né? Do teu posicionamento, mas assim, ó, a empatia também. Né? Tu te colocar sempre no lugar com quem tu quer falar, aquele cliente que tu quer ter, né? Então, eu nunca tinha pensado dessa forma de trazer o marketing para todas as áreas da tua empresa, eu me comunico hoje com mulher 40 a mais. Então é isso, então de tu trazer essas pessoas mais nesse sentido, justamente para elas sentirem, né? Acho que é o sentir o outro, com quem que ela está falando no WhatsApp, com quem que ela está se comunicando numa rede social, né? Exatamente. Achei muito bonito. E até aonde tu vai bater, né? A gente sempre diz, né? Tu vai bater para chamar atenção de alguma forma. Pois é. Que tu vai bater ali na rede social, sabe? Porque muitas vezes, assim, quando eu olho para as redes sociais, são maravilhosas. Tá tudo lindo, né? É a empresa falando de si, falando dos seus valores, falando de forma institucional, um layout maravilhoso, sabe? É tudo lindo, mas está distante, né? Eu olho porque a gente precisa parar de falar da gente nas redes sociais. A gente precisa falar mais do cliente. E falar do cliente não é só botar a prova social, né? Mas é conhecer o cliente para falar. Tem um outro exemplo que eu até te trouxe de uma mentorada que converteu um conteúdo comigo, porque eu tenho 2 cachorrinhas, mas eu fui gravar um conteúdo e eu coloquei alguns elementos de gatos, porque eu tinha identificado que percentualmente ali eu tinha um percentual alto de mentorados que gostavam de gato. E aí eu consegui trazer novos mentorados com aquele conteúdo que eu tinha elementos de gato. E eles ainda me falaram, eu jurei que tu tinha gato. Porque quando eu via os teus conteúdos, os teus criativos e tal, teus anúncios, eu via gato lá e tal. Então, assim,
conheça profundamente quem compra de ti, quem consome realmente de ti. Mapeia percentualmente. Não adianta só a gente fazer esse levantamento, né? Não adianta, não. Tu tem que saber que X% dessas pessoas têm padrões em comum. Pega esse padrão e leva isso para todas as áreas da tua empresa. Com certeza tu vai conseguir melhorar. Já me deu umas ideias aí. Olha. Agora já começou a cabecinha já assim, ó. Tem aquela imagem, né? Explodindo. Até, vamos aproveitar, né? Vai. No meu caso, vamos lá. Estou na educação financeira desde 2018 e eu iniciei muito com um insight de, cara, eu quero trabalhar com educação financeira para jovens, adolescentes e tudo mais. Comecei, dou aula hoje em escolas em Porto Alegre e região, né, palestras e tudo mais, só que também não é um meio muito rentável, né? Porque as escolas, de alguma forma, não têm um valor que possa, né, atender a minhas expectativas, né? E daí eu vou fazer um conteúdo nas redes sociais, eu foco nos pais, eu foco nas crianças, eu vou vender um curso para eles e quem é que vai ser o meu... Daí tem essa diferença também, né? Quem é o cliente, quem é o usuário. E aí, né, nesse caso, eu já pivotei várias vezes meu negócio, hoje eu estou focando mais em casais e família, que de alguma forma eu consigo também trazer o jovem para dentro, quando tem ali dentro da família, né, que é uma coisa também que eu estou trabalhando. Mas o que tu sugeriria nesse cenário, assim? Nossa, já começa a vir várias ideias, Ó, vamos né? lá, vamos aproveitar a consultoria, galera, vamos lá. Ai, muito bom. Pra mim também seria um case É. difícil, hein? Aí a gente tem um mapeamento muito legal, né? Porque quem conhece melhor o cliente que consome o teu conteúdo? Quem conhece melhor o adolescente do que o pai e a mãe? É eles, né, na verdade. Eles, né? E aí, quando tu vai pensar ali numa produção de conteúdo para conseguir atrair a atenção do pai, se tu conseguir conhecer, assim, ó, fielmente ali, honestamente, esses adolescentes, tu vai atingir os pais. Porque o que o pai, qual é a dor maior ali do pai, né? O pai quer ver ali o filho organizado financeiramente, investindo, tendo sonhos, né? Tendo uma organização financeira, uma responsabilidade com o dinheiro. Então, no momento que tu começa a produzir conteúdo para o teu consumidor mesmo, que é quem tá, porque o pai só paga, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa numa rede de lojas de brinquedos que eu trabalhava, e 80% da decisão de compra de tudo na casa era a criança que tomava. Então, assim, se ia no mercado, 80% da decisão do que comprava era da criança. Se ia numa loja, era a criança. Um móvel, não, é o pai e a mãe decide. Não é, gente. Não é. Carro, né? Tudo. Tudo tu vai pensar ali no bem-estar da criança. Então, para ti hoje, se tu conseguir mapear muito bem esse teu consumidor ali, que é esse adolescente e tal, e tu conseguir identificar os padrões que tem ali entre eles, digamos que tu tenha, sei lá, tu deve ter uma rede muito grande, Sim. mas mapeia 20, né? Não, mapeia 20. E aí tenta entender ali os hábitos. Antes a gente, né, nos bastidores a gente estava falando sobre isso. Daqui um pouco o TikTok pode ser um baita canal de aquisição teu, Sim. né? Por quê? Porque tu vai estar produzindo conteúdo para aquela geração que é para estar meio invisível ali, mas não tá, e ao mesmo tempo tu vai atingir o pagador, que é o pai, a mãe e tal. Então, se tu conseguir chegar naquele conteúdo, que tu deve ter um padrão ali de comportamento entre eles, muito estratégico ali para te conseguir te conectar com esses pais, sabe? Não sei hoje como é a tua produção de conteúdo, Sim. mas se tu conseguir mapear uns 20 e dali tu conseguir tirar eu não olharia para dados demográficos, e sim mesmo Comportamentais ali, né? comportamentais, crenças, sabe? Tu conseguir atingir indiretamente, eles vêm. É importante estar falando isso, porque aí a pessoa, no caso o educador financeiro, aqui nesse caso o Diego, né, tem que ir para outras redes sociais, né? Ontem mesmo a gente trouxe a Mariana Lima, que falou um pouquinho sobre vídeos virais, e tá super interessante a palestra dela lá no Cefin Summit também, gente. E ela falou que o TikTok, na verdade, não é um canal de venda, é um canal de só entretenimento, de vídeos curtos, né? Então, o adolescente, a criança, está muito lá, e o jovem também, né? Está muito lá.
mas aí ele acaba indo depois para comprar mesmo, muitas vezes pro Instagram, né? Então daqui a pouco vai ter que atingir o jovem ali, a criança lá no TikTok com esses vídeos, né, assim, para atrair, e o pai daqui a pouco vai ver lá no Instagram, né? Então daqui a pouco vai ter uma comunicação um pouco ter que diferenciar um pouquinho, são né? comunicações diferentes para cada tipo de rede, para cada tipo de cliente. E com certeza tu deve ter padrões entre os pais. Uhum. Não é só olhar, sabe, para os padrões de quem está consumindo, mas deve ter padrões. E aí, por exemplo, se tu identifica ali que, sei lá, 20, vou chutar um número que depois tu vai fazer na real, que 20% ou 30% dos pais são empresários, por exemplo, né, são empresários. E aí tu pega esse conteúdo que tu produziu lá no TikTok e tu comenta sobre ele no LinkedIn. Né? Tu não vai levar o mesmo conteúdo, tu não vai espelhar o conteúdo, mas tu vai contar de uma forma interessante aquilo que tu construiu ali no TikTok e no LinkedIn, com a linguagem do LinkedIn. A chance de tu atingir esses pais vai ser maior ainda, porque daí aumenta, né? Que é um dado assim muito bacana que a gente traz. Mais de 5.000 marcas passam no dia a dia da gente, né? Então, como que tu quer que a tua marca seja lembrada? Quantas vezes tu passa por esses pais durante o dia, sabe? Quais canais tu tá explorando? Porque às vezes é um bloqueio que a gente tem. Ou a gente faz uma coisa chamada que é replicar. Né? Eu pego ali um conteúdo do TikTok, replico no Face, replico ali, e aí às vezes tu não tem resultado nenhum. Quando, na verdade, a tua energia está em tu conseguir mapear para conseguir ter insights estratégicos que vão te ajudar a atingir esses públicos de forma... E não que tu vai ter que estar produzindo 1.000 conteúdos, não. Sim. Tu vai pegar o teu principal, que era aqui, tu só vai comentar sobre ele lá no LinkedIn, que a linguagem do LinkedIn é diferente. E aí tu vai lá fazer uma enquete com os pais sobre isso, e aí, pum, tu atingiu, tu fez o que tu queria. Então, depois tu testa e me conta. Instagram, é TikTok, é YouTube, é LinkedIn. Google. Sobra tempo. YouTube, que estamos aqui, a gente vai se virando, né? Socorro, né? Mas hoje com um agente, né? A gente vai ter uma palestra sobre isso também no Cefin Summit, né? De inteligência artificial. Teremos. Então, assim, com um agente, tu consegue fazer isso de forma muito rápida. Né? A ideia de abrir novos canais nem sempre é para tomar mais o teu tempo, mas é sim para otimizar o teu resultado. Então, no momento que tu consegue entender quem dos teus clientes ali que te traz lucro, né, quem realmente muda o teu resultado, tu vai ver que aquele tempo ali tu vai estar investindo. E atualmente, na verdade não era essa a pergunta. A pergunta é a seguinte, tu falou até do Cefin Summit, né? O que o pessoal, o público que está aí nos assistindo, que está ali na dúvida ainda, entro, não entro, o que ela pode esperar da tua palestra, o que pode esperar do teu conteúdo? Já deixa um gostinho ali. Posso deixar um spoiler? Gostinho de quero mais. Tá muito bacana a palestra. Acho que a cereja do bolo ali é que eu entreguei tudo. Né? Eu entreguei a metodologia realmente, que eu testei, validei, eu entreguei a ferramenta. Então, além de fazer essa unificação, de trazer um pouco, a ideia principal foi trazer clareza sobre o que é e as diferenças, aonde a gente tem que atingir. Eu trouxe ali um checklist de aonde tu vai usar na tua empresa, como que tu vai usar na tua empresa, e trouxe também uma ferramenta onde tu vai mapear, e trouxe o prompt pronto para te pegar qualquer inteligência artificial do zero, jogar aquele prompt, jogar a tua ferramenta ali que eu deixei, o teu Excel, com os teus clientes, e dali tu já vai conseguir agir no dia seguinte que tu assistir a minha palestra. Nossa, que presentão, né? Olha Mas só. então, assim, tem conceito, tem teoria, tem prática, tem ferramentas, tu tá entregando um curso completo, né? Entregou tudo, coisa boa. Verdade, tá muito boa. Lá. E tá bem objetivo, eu acho que Essa é a ideia. o legal é ir direto ao ponto, sabe? Eu acho que esse é um diferencial lá na Matriz Educação que a gente sempre fala. A diferença hoje, né, das mentorias de orientação e de tu aproveitar esse momento.
vamos aproveitar esse momento para te agir aqui, porque a gente sabe que tu virou as costas, tu tem muita coisa para te fazer na tua empresa. Então, esse é a grande virada de jogo. Tu vai consumir essa palestra ali e tu já vai sair agindo depois. Tu não vai sair cheio de coisa para estudar, várias aulas para ver, ou algo que tu não vai conseguir aplicar porque está muito complexo. Então, assim, a minha ideia sempre foi descomplicar o marketing, né? Descomplicar o marketing e realmente mostrar na prática como que o marketing pode influenciar em todas as áreas da tua empresa. Bem isso. Sensacional, né? E entregou tudo, né? Aqui no podcast também. Te agradecemos muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada. Puder deixar para o público também tuas redes sociais, como te procura, se alguém quiser daqui a pouco fazer uma assessoria, mentoria para encontrar o seu ECP ou outros serviços que tu oferece. Agora Exatamente. tá contigo, fica à vontade. Bora. Eu vou. Agora, acho que na próxima semana eu já vou estar largando uma aula, que é os primeiros 90 dias que todo profissional de marketing iniciante precisa saber. Então, assim, @andresa.costa é minha rede social. Lá tem alguns conteúdos, né? Eu compartilho algumas ferramentas também no dia a dia. Então, me segue lá, me chama, meu WhatsApp tá lá também. E bora fazer diferente. Eu acho que a ideia é a gente fazer de 2026 o melhor ano das nossas vidas. E se a gente conseguir focar, né, no cliente certo, a gente vai conseguir se conectar com as pessoas, vai parar de brigar pela atenção, né, vai resolver nosso estresse de agenda e vai conseguir realmente atingir resultados reais. Sensacional. Bom. E a gente está pedindo aqui para todos os palestrantes do Summit, né? Se tu colocasse assim uma frase, tá, num outdoor na rua para todo mundo passar por ali, ver e se conectar contigo e com esse teu tema, né, super interessante que tu tá trazendo aqui para nós, o que tu traria assim? O que eu traria? Qual a frase? Eu tenho um propósito em toda essa minha carreira, que é surpreender para marcar, porque marca está dentro de marcar, né? Eu acho que quando tu consegue marcar a mente de alguma pessoa fazendo alguma coisa, tu realmente se torna inesquecível, né? Eu acho que o segredo do posicionamento está aí, né? Mas pensando no posicionamento, a diferença entre um profissional que está no mercado e um profissional que vai conseguir conquistar mais resultados reais está realmente no mapeamento. Então, assim, o mapeamento do perfil ideal de cliente é a decisão. É a tomada de decisão que tu precisa fazer amanhã. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Gostei dessa do marcar aí. Surpreender para marcar. Surpreender para marcar. Show de Daí saiu o meu método, que é sintonizar, posicionar e marcar. Né? Toda a minha metodologia ela sai daí, né? Desse meu propósito que eu carrego desde novinha lá na minha vida profissional. E é isso que eu abro na mentoria, sabe? Dentro da mentoria tá o mapeamento ali do perfil ideal de cliente. Então, é muito bacana. Muito bom. Então, se você quiser então surpreender e marcar o seu cliente, né, o seu cliente na área das finanças, então faça parte do Cefin Summit. Né? A Andresa está lá entregando tudo, como ela bem disse. Estaremos aí então dia 13 a 17 de abril. Vai ser lançado ali, vai ter as palestras. Então, faça aquisição quanto antes dos ingressos, porque tem os lotes, ele vai aumentando o valor. Então, a gente precisa também, né, que você se comprometa e faça parte desse movimento. É isso, né, Gabi? Sim, fechamos por hoje? Sim, muito obrigada, obrigado, Andressa. Andresa. Foi um prazer te ter Obrigada, aqui como palestrante do nosso Cefin Summit, então não perca. Na descrição aqui do nosso YouTube, desse vídeo, desse episódio, vão estar todas, tanto da Andressa quanto também do nosso Cefin Summit. Nos acompanhe nas redes também e aguardamos todos vocês. Então é isso. Se você quer crescer na área do empreendedorismo financeiro, segue o Cefin, estamos juntos. Valeu. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.